Olá, bem-vindos. Nós vamos falar hoje de um outro assunto que é a mediação. Então, a nossa pergunta tema hoje seria mediar para quê? Então, nós vamos começar também remetendo àquela tela das maçãs, as maçãs verdes, que nós vamos chamar essa uma outra leitura. Porque hoje nós vamos falar da questão do porquê 3 maçãs. Porque eu vou convidá-los a olhar a nossa falinha, ou pensar, ou perceber a nossa falinha hoje sobre um conceito do Deleuze, que ele vai dizer que nós devemos mudar ao nosso pensamento pautado na sequência de uma árvore para pensarmos um modelo rizomático que seja na ligação de tudo com tudo. Então, resumindo, o que seria essa questão dos 3, do número 3 aqui? Seria um convite a nós pensarmos diferente do ou, de eventos excludentes para pensarmos em eventos complementares. Por que isso? Porque talvez a nossa vida não seja composta de eventos excludentes, e sim de eventos complementares. Nós somos uma somatória. Como diz o Deleuze, somos a multiplicidade dos múltiplos. Então, dentro dessa lógica da multiplicidade dos múltiplos, que somos nós mesmos, vamos mediar e vamos usar esses ambientes virtuais para quê? Né? Então, nós vamos pegar um conceito, né, que, se vocês me permitem, do velho Kant, né, eu falo velho porque se tiver professor de filosofia, nós já sabemos que há muitas críticas ao Kant hoje, mas nós vamos pegar Kant, né, para falarmos de um assunto que eu gostaria de convidá-los imediatamente para tentarmos desbanalizar essa palavra que já foi, na verdade, mediocrizada, de tanto que ela foi usada, e é um convite explícito para que a gente retome as origens. Por isso que eu vou chamar o Kant para a gente conversar sobre autonomia. Então, a nossa rede está muito cansada de escutar essa palavra, né? Em todos os nossos projetos, em todas as nossas propostas, está esta palavra autonomia. E eu vou ter a ousadia de chamar de novo essa palavra para mediar, para a construção da autonomia, e por isso que eu gostaria de falar um pouquinho dos conceitos. Então, a tela seguinte, nós vamos falar de 3 questões, né, de 3 nomes, para a gente esclarecer um pouquinho sobre o que é esta autonomia tão falada, né, e tão, na verdade, tão mal usada, né? Eu vou, então, gostaria de ler com vocês aí a tela, a anomia, a heteronomia e a autonomia. Nomos no grego quer dizer regra, né? Então, o que o prefixo a? Anomia seria uma ausência de regra, né? A heteronomia, o hétero quer dizer o outro. Então, a regra estabelecida a partir do outro. E a autonomia seria a regra estabelecida a partir do si próprio, né? Então, aí nós temos uma confusão muito grande, porque anomia e autonomia, muitas vezes ela é confundida, né? Às vezes as pessoas confundem uma ausência total de regra com uma autonomia, né? E a autonomia ela é extremamente exigente. Então, eu vou dar um exemplo que quem me conhece há anos eu tenho dizendo isso para exemplificar o que nós vamos mediar, para que nós estamos mediando uma sala de aula, o que nós estamos fazendo a ponte, né? Mediar é a ponte, né? Para criar essa autonomia. E eu vou dar um exemplo para a gente ficar bem claro. Eu peço desculpas para aqueles que já me ouviram falar isso, porque eu falo há anos, né? Um exemplo da gente entender muito bem o que é essa autonomia. Né? Por que eu não vou matar alguém? Eu não vou matar alguém porque a minha mãe disse que não era possível matar alguém. Então, aonde está a regra? A regra está na minha mãe que falou. Eu não vou matar alguém porque eu tenho medo da polícia. Aonde que está a regra? Na polícia. A polícia que vai me impedir de matar alguém. Ou eu não vou matar alguém porque eu tenho medo de ir para o inferno. Aonde que está a regra? Está no inferno, não está em mim mesmo. E nós cometemos um erro crucial porque nós queremos educar para uma autonomia e as nossas práticas são heterônomas. Ou seja, as nossas práticas elas reforçam essa heteronomia. Então, o desafio de mediar na educação seria resgatar esta autonomia desde o princípio. E aí eu vou chamar um outro intelectual para falar conosco, mais contemporâneo, uma Fesoli, né? Que eu espero que vocês compreendam muito bem o que eu vou dizer. Porque, na verdade, o que uma Fesoli vai dizer? Que o ápice desta autonomia, né, é uma volta à heteronomia.
mas não porque eu vou ter uma regra do outro, mas porque eu só tenho respeito pelo outro. Então, eu sou habitado por esses vários, né? Então, eu não consigo ferir o outro no exercício da minha autonomia. Então, nós não precisamos fazer um erro conceitual de graus de autonomia, porque nós não temos graus de honestidade. Você não é um quarto honesto, você não é um quarto íntegro. Assim, você também não pode ser meio autônomo. E essa autonomia, então, ela exige de você, como diz o Machiavelli, uma volta pelo outro, numa interdependência com o outro. Então, esse exercício da autonomia, ele é sempre repleto do outro, mas não o outro falando a sua regra, não o outro se sujeitando, mas você se autogovernando, se autogestando para o outro, né? Então, nós, como diz a Hannah Arendt, nós não nascemos livres, nós nascemos para a liberdade, mas para a liberdade com os outros, né? Os homens nascem para a liberdade com os outros. Então, esta é o sentido da autonomia e é isso que é a nossa proposta para mediarmos um ambiente, para andarmos nessa tecnologia, para que a tecnologia, inclusive, também não nos sujeite, que nós tenhamos essa autonomia. E para finalizar, convido vocês a ver uma tela de Dalí, que é uma tela que é bastante controvertida, mas que essa tela realmente, eu adoro essa tela. Se vocês olharem, vou fazer uma leitura dentro das possíveis, né? Vocês provavelmente terão outras leituras. É um navio que vocês estão vendo, né? Que está sendo movido por várias borboletas nas suas diversidades. Então, assim, cada borboleta, de novo, a gente lembrando que a borboleta poderia ser o símbolo da transformação, da metamorfose. Então, como nós somos capazes de mudar a educação, sim, né? Somos capazes, né? Desde que a gente exerça essa nossa autonomia, se nós conseguirmos resgatar o que é essa autonomia realmente para a rede, a gente vai conseguir dar um passo. E essa fragilidade de juntos, né? Cada borboletinha dentro da sua fragilidade, que é muito frágil, né? Um ser bastante frágil, mas que no coletivo ela é capaz de impulsionar o navio inteiro. Então, se vocês me permitem até voltar de novo na tela, é um navio que me parece até pesado, assim que eu leria, né? Um navio pesado, né? E que as borboletas juntas, né? Nas suas diversidades, não sei se vocês percebem que são totalmente diferentes, mas elas juntam, formam um conjunto capaz de mover. Então, esta tela seria a minha mensagem de vamos mediar a nossa prática educativa para juntos, na nossa diversidade e na nossa fragilidade. Isso é muito importante, que a gente não vai desconsiderar as nossas fragilidades individuais, mas juntos a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então, vamos nessa? E juntos?